Prefácio. Prefácio do original A Tábua das Esmeraldas de Tote, o Atlante. A história das tábuas. A história das tábuas, traduzidas nas páginas seguintes, é estranha e vai além do que os cientistas modernos acreditam. A antiguidade delas é fenomenal, datando de uns 36 mil anos antes de Cristo. O escritor é Tote, um rei sacerdote atlante que fundou uma colônia no Antigo Egito, depois da submersão no mar de seu país natal. Ele foi o construtor da Grande Pirâmide de Giza, ou Gizé, erroneamente atribuída a Quéops. Incorporou nela o conhecimento da sabedoria antiga e também, com certeza, registros antigos, secretos e instrumentos da antiga Atlântida. Durante uns 16 mil anos, ele governou a antiga raça do Egito, de aproximadamente 50 mil a 36 mil anos antes de Cristo. Naquela época, as antigas raças bárbaras, entre as quais ele e seus seguidores haviam se estabelecido, foram elevadas a um alto grau de civilização. Tote era um imortal, isso é, ele havia vencido a morte, passando somente quando queria, e mesmo assim, não através da morte. Sua vasta sabedoria fez dele um governante sobre várias colônias de Atlantes, incluindo a das Américas Central e do Sul. Quando chegou o tempo de deixar o Egito, ele ergueu a grande pirâmide na entrada para os grandes salões de Amentif. Colocou nela seus registros e nomeou guardas para os seus segredos, entre os mais altos de seu povo. Mais tarde, os descendentes desses guardas se tornaram os sacerdotes das pirâmides, os quais divinizaram Tote como deus da sabedoria, o registrador para aqueles que na idade da escuridão seguiram seus passos. Na lenda, os salões de Amentif se tornaram o submundo, os salões dos deuses, onde a alma passava pelo julgamento depois da morte. Durante eras posteriores, o ego de Tote passou para os corpos dos homens da maneira descrita nas tábuas. Como tal, ele encarnou 3 vezes, sendo em sua última existência conhecido como Hermes Trismegistus. Hermes, o 3 vezes nascido. Nessa encarnação, ele deixou os escritos conhecidos pelos ocultistas modernos como a Tábua das Esmeraldas, uma exposição antiga e mais remota dos mistérios antigos. As tábuas traduzidas nessa obra são as 10 que foram deixadas na Grande Pirâmide sob custódia dos sacerdotes. Elas devem ser lidas não só uma vez, mas 100 vezes, pois só assim o verdadeiro significado pode ser revelado. Uma leitura casual proporcionará vislumbre de beleza, mas um estudo mais intensivo abrirá caminhos da sabedoria para quem estiver em busca de conhecimento. Mas agora, uma palavra sobre como esses poderosos segredos foram revelados ao homem moderno depois de ficar escondido por tanto tempo. Cerca de 1300 anos antes de Cristo, o Egito, antigo Quem, estava em crise e muitas delegações de sacerdotes foram enviadas a outras partes do mundo. Entre eles estavam alguns sacerdotes da pirâmide que carregavam consigo as tábuas de esmeralda como talismã, porque poderiam exercer autoridade de ofício sacerdotal sobre as raças menos avançadas, descendentes de outras colônias atlantes. As tábuas foram entendidas pela lenda como dando ao portador a autoridade de Tote. O grupo específico de sacerdotes que carregavam as tábuas emigrou para a América do Sul, atual Estados Unidos, onde encontraram uma raça florescente, os maias, que se lembravam de grande parte da sabedoria antiga. Entre essas raças, os sacerdotes se estabeleceram e permaneceram. No século X, os maias colonizou completamente o Yucatán
e as tábuas foram colocadas sobre o altar de um dos grandes templos do Deus Sol. Após a conquista dos maias pelos espanhóis, as cidades foram abandonadas e os tesouros dos templos esquecidos. Deve ser entendido que a Grande Pirâmide do Egito foi e ainda é um templo de iniciação dos mistérios. Jesus, Apolônio e outros foram iniciados lá. O escritor, que tem a ligação com a Grande Loja Branca, que também trabalha através do sacerdócio da pirâmide, foi instruído a recuperar e devolver as tábuas à Grande Pirâmide. Isso foi conseguido depois de aventuras que não precisam ser detalhadas aqui. Antes de devolvê-las, ele recebeu permissão para traduzir e reter uma cópia da sabedoria gravada nas tábuas. Isso foi feito em 1925, mas só agora foi dada a permissão para que parte dessa sabedoria fosse publicada. Espera-se que muitos as ridicularizem, mas o verdadeiro estudante lerá entre as entrelinhas e ganhará a sabedoria. Se a luz está em você, a luz gravada nessas tábuas responderá. Agora, uma palavra sobre o aspecto material das tábuas.